Olá, obrigado pela vossa presença aqui nesta sessão do Building the Future mais uma vez. O meu nome é Francisco Falcão e venho-vos falar um pouco sobre identidade no cenário híbrido. É o nosso cenário atual e temos identidades tanto no mundo on-prem como no mundo cloud. Sou o Head of the Identity and Security, por isso esta é uma área, já me diz muito há muitos anos. Inicialmente comecei a trabalhar numa área completamente on-prem e com o passar do tempo fomos evoluindo efetivamente para uma identidade híbrida em cenários cloud only e cloud also. Fazer uma breve introdução ao cenário de identidade e governança. O que nós temos aí a falar? Temos que falar sobre é isto, identidade e governança. Identidade e governança permite-nos gerir os recursos que temos na organização e quem tem acesso a esses recursos e quando e por que razão. Portanto, quem tem acesso a recursos é a primeira questão que nós temos que nos colocar. Quem deve ter acesso é os utilizadores que estão a fazer com esses acessos. Existem controles organizacionais eficazes para gerir o acesso. Isto é particularmente importante porque no mundo on-prem antigamente, estamos a falar de há 5, 10 anos atrás, acontecia quando um determinado utilizador necessitava de um acesso, ia pedir à equipa da IT ou então abria um ticket numa plataforma de ticketing e esse acesso era garantido, mas dificilmente era auditado. O que acontece atualmente é que nós temos plataformas que nos permitem auditar toda a mudança inerente à gestão de ciclo de vida das identidades, tanto seja em soluções on-prem como seja em soluções de cloud. Obviamente, como eu já trabalho nesta área de identidade há alguns anos, eu digo muitas vezes que a grande parte do meu trabalho é realmente realizado para as auditorias. As organizações querem que os seus sistemas de recursos humanos dizem, se temos 1.327 utilizadores ativos, efetivamente nós nos nossos repositórios temos que ter esses utilizadores ativos. E se os nossos recursos humanos dizem que determinadas pessoas têm determinadas características funcionais, nós queremos que esse mesmo grupo de pessoas tenha acesso às aplicações com os roles definidos para essas características aplicacionais. Ponto-chave desta introdução, portanto, temos aqui toda a parte do governo de ciclo de vida da identidade e estou a falar nos vários cenários que acontecem no ciclo de vida da identidade, como por exemplo, quando a pessoa entra para a organização e tem que ter um conjunto de base de acessos identificados, quando a pessoa, já estando dentro da organização, já estando a trabalhar, tem uma evolução natural na sua carreira e os seus acessos são diferenciados. E até mesmo quando a pessoa sai da organização, muitas vezes este ponto é descurado, porque quando a pessoa começa a trabalhar, efetivamente tem que ter um utilizador e os seus acessos atribuídos, mas por vezes, já vimos alguns casos, quando as pessoas saem das organizações, os seus acessos não são cancelados e os seus ativos continuam ativos, pode caracterizar uma falha de segurança. Em cima disto, temos que garantir o acesso privilegiado para a administração. Quer dizer, em determinadas alturas das nossas funções, nós poderemos ter a necessidade de ter acessos privilegiados para efetuar determinadas tarefas que não são habitualmente da nossa responsabilidade. Isto é, no Azure AD nós chamamos de Privileged Identity Management e nos permite atribuir um rolo específico para uma determinada tarefa, limitado temporalmente a uma determinada pessoa. Em termos de visão geral, nós temos aqui, portanto, temos uma solução, esta Identity Governance é uma solução nativa no Azure AD, portanto, ela nasceu já no Azure AD, e o principal objetivo desta solução nativa é assegurar que as pessoas certas tenham acesso certo aos recursos certos, para garantir uma produtividade segura. Isto quer dizer, nós temos que garantir que as pessoas que estão a trabalhar na organização e com os seus diferentes perfis funcionais que têm na organização, têm que realmente aceder, em determinada altura, às aplicações que têm efetivamente aceder e a mais nenhuma. Obviamente isto tem de ser feito de uma forma muito ágil, como falei anteriormente, se as pessoas mudarem de categoria, os seus recursos terão de ser alterados, mas não podemos deixar, e os utilizadores não podemos deixar de ter um processo que seja tão ágil que ponha em causa a produtividade de cada um, ou seja, tem que ser processos, na sua essência, sejam muito, muito ágeis. E depois, o último chavão que tem neste slide ajuda a organização a proteger, monitorizar e auditar o acesso a bens críticos, assegurando ao mesmo tempo a produtividade dos colaboradores. Ou seja, nós pomos aí uma camada de audit e monitorização sobre as ações dos utilizadores e conseguimos ter um histórico, desde que a pessoa entra na organização até que sai da organização, de todos os acessos, quando, quem os atribuiu e em determinada altura é que foram atribuídos e por quem. Isto é particularmente importante termos este histórico de ações. Relativamente aqui ao futuro da identidade num cenário híbrido, eu tenho aqui uma demonstração, vou passar já a fazer de catálogos de serviços, pacotes de acesso, revisões de acessos, mas antes de passar para a demonstração, queria só demonstrar uma coisa, falar sobre um determinado assunto que é
Isto da identidade híbrida está a caminhar para onde? Efetivamente está a caminhar para cenário de cloud, um Identity Governance, um Azure AD, efetivamente, mas ainda nos falta aí uma peça que será lançada muito brevemente, que é nós termos conectores e forma de conectar a identidade híbrida a cenários on-prem. Ou seja, garantir que uma identidade que nasça no Azure AD, seja através de um SaaS que representa o nosso sistema de recursos humanos, esses acessos são também aprovisionados para os repositórios on-prem. Isto é algo que está em roadmap na Microsoft, é o chamado ECMA Host, e brevemente será lançado, e aí nesse cenário, quando tivermos essa peça tecnológica, essa plataforma tecnológica lançada, iremos ter acesso a uma gestão de identidades que tanto funciona perfeitamente em Azure AD, através do Identity Governance, como também integra com repositórios as organizações. Nós sabemos, isso ainda é uma realidade à data de hoje, que as organizações ainda têm nas suas infraestruturas. Passando agora aqui um pouco para a demonstração. Eu gostava de vos mostrar nesta demonstração, eu tenho aqui 3 janelas de browser que representam cada uma delas um ator neste cenário de governança de identidade. Eu na minha janela do Edge tenho o meu utilizador de administração, do meu tenant de demonstração. Eu criei para esta sessão do Building the Future. Apesar de ser um administrador, é um utilizador perfeitamente normal, mas tem privilégio de administração nesta parte do Identity Governance. E no meu browser do Firefox eu tenho uma utilizadora que se chama Adele, é uma utilizadora perfeitamente normal na organização, e depois na janela do Brave está aí, eu tenho o utilizador, é o Alex Wilber, a diferença para a Adele é que o Alex Wilber é o manager da Adele. Isto poderá ser importante num cenário que eu espero conseguir demonstrar. Passando então para a demonstração, nós temos aqui, eu gostava de falar basicamente em 3 pontos de Identity Governance, não temos energia para falar mais, mas eu gostava de falar de iniciar esta demonstração pelos catálogos. E os catálogos não é nada mais, nada menos do que catálogos de serviços. E nós chegamos aqui e vamos dizer, por exemplo, eu tenho um catálogo de serviços de retalho, já o criei previamente, eu vou entrar neste catálogo. Aqui. E eu neste catálogo tenho resources. E os resources, eu neste caso, já tenho pré-configurado 4 tipos de resources. Tenho um site de Teams, se chama Retail. Tenho 2 sites de SharePoint que correspondem ao Retail e ao Retail Operations. E tenho uma aplicação, que é o Salesforce. Mas eu poderia adicionar aí mais catálogos. Eu poderia chegar aqui às aplicações e tinha nesta listagem todas as minhas Enterprise Applications que eu tenho configuradas no M365. E poderia adicionar aqui serviços adicionais. Não o vou fazer. Portanto, temos aqui um catálogo de serviços com este tipo. Reparem, neste quadro nós não temos perfis de acesso para estas aplicações. Não é no âmbito deste quadro do catálogo de serviços, mas é no âmbito do package de acesso. Neste ecrã de package de acesso, eu tenho aqui um package de acesso para a área de retalho, para o catálogo de serviços, e eu tenho aqui, são os meus resource roles. Eu adicionei as 4 serviços que tinha visto anteriormente. E aqui à frente, reparem, nós temos aqui os vários membros que nós podemos pertencer ou não. Ok? Eu poderia dizer, por exemplo, se a pessoa fizesse este pedido para a área de retalho, ela iria ser membro deste nível de serviço, de retalho desta equipa do Teams. Ok? Obviamente, como isto funciona para o utilizador final? Para o utilizador final isto é bastante simples. O utilizador final acede a um site, é o myaccess.microsoft.com. Isto é um site que estará disponível para todos os recursos. Eu, neste caso aí, reparem, eu ativos para este Alex Wilber. Eu tenho estes 2 pacotes ativos, um Human Resources Based Access Package, não interessa para esta demonstração, e um Retail Based Access Package. Isto quer dizer, eu, por exemplo, recordam, o Retail Access Package dava-me acesso a um canal de Teams que está aqui representado neste utilizador. Mas eu, por acaso, vou fazer para efeitos de demonstração, eu vou remover o acesso, este pacote de acessos deste utilizador. Eu, enquanto utilizador final, estou a remover o acesso. Se eu fizer aqui um refresh nos ativos, efetivamente este acesso já não está cá. Se eu tentar agora, o retail ainda está aqui o canal, mas se eu fizer aqui um refresh, reparem, muito brevemente, esta página de retalho, esta IPA de retalho, irá ser removida do Teams do Alex Wilber. Isto por vezes demora um bocadinho. Mas eu vou passar aqui à parte dos pacotes que o Alex Wilber tem disponíveis para pedir. E neste caso nós podemos definir determinados pacotes só estão disponíveis para determinadas pessoas. Por acaso o pacote de retalho está disponível para o Alex Wilber. Por isso eu vou fazer aqui um request. Poderia pôr aqui uma justificação, demonstration, e vou dizer, e vou submeter. Okay? E neste momento ele está a pedir
a fazer o pedido de acesso para este Retail Access Package. Voltando só ao Teams, reparem, apesar de já ter pedido e este pacote de acessos necessita de uma aprovação de um determinado utilizador, pode ser um de dois tipos. Pode ser o manager da pessoa ou pode ser uma pessoa responsável pelas aplicações. E neste caso já vamos ver esse processo. Mas antes de o aprovar, eu queria vos mostrar aqui também, em termos de aplicação, reparem, no Teams já não tem a IPA e o canal do retalho. Portanto, eu tenho aqui um pedido feito e agora vou ao meu utilizador de administração. E não é, obviamente, eu não vou ao site de administração do Identity Governance, vou ao My Access deste determinado utilizador. E o que acontece aqui, se eu vier aqui à parte das aprovações, na parte das aprovações, reparem, eu tenho aqui um pedido do Alex Wilber a pedir-me o acesso. E eu vou aprovar. Muito bem. Ok. Poderia negar ou aprovar. Certo? O pedido foi aceito. Se eu vier aqui ao meu utilizador do Alex Wilber, está representado neste browser, os meus pedidos ativos, reparem, eu já tenho aqui o Retail Access Package ativo. E se eu vier aqui ao Teams, reparem, já me apareceu novamente aqui o canal e a IPA de retalho. Ok? Em paralelo com isto, se eu vier ao meu utilizador de administração, é o responsável por este pacote de acessos. Portanto, se eu vier aqui, eu tenho aqui campanhas de revalidação. Eu, por exemplo, tenho esta campanha de revalidação, está limitada temporalmente, pode ser identificada, pode ser identificada trimestralmente, pode ser semestralmente, não interessa, e a periodicidade é da organização achar relevante. E tenho os vários utilizadores que pertencem a este pacote de acessos, e eu, em determinada altura, poderia ter um pacote de revalidação de 3 em 3 meses, ou a duração de uma semana, e a duração dessa semana, durante essa semana, alguém teria vir e dizer, ok, esta pessoa é para aprovar, é para negar, é para continuar negado, certo? E poderíamos fazer esta campanha de revalidação. E nós garantíamos com isso, nós dávamos o poder às pessoas, se fossem elas o manager de uma determinada IPA, a dizer assim, ok, a IPA Design, a pessoa responsável pela IPA Design é a pessoa que é responsável por garantir as pessoas dessa IPA têm os acessos corretos em determinada altura. Ou então podemos fazer outra abordagem, que é, nós podemos dizer a pessoa responsável por um conjunto de serviços, ou por uma aplicação, ou por um conjunto de serviços aplicacionais, é a pessoa responsável por validar se as pessoas devem ter o acesso ou não, ou se esses acessos ainda são válidos ou não. Okay? E poderíamos ir aprovar ou negar. Isto são as campanhas de revalidação. Só vos queria demonstrar, e ainda tenho algum tempo, queria-vos mostrar só mais um cenário. Obviamente, tudo isto está baseado com todos estes mecanismos de aprovação, tem mecanismos de workflows de envio de e-mails e de aprovações por trás, logicamente as pessoas são notificadas por e-mail também. Queria-vos só mostrar aqui uma parte na administração, e é como é que eu configuro um determinado catálogo de serviços está disponível só para um determinado catálogo de acessos, está disponível só para determinadas aplicações, para determinados utilizadores, perdão. Se eu vier aqui ao Retail, eu tenho aqui, mais uma vez, este pacote de serviços, tem as tais aplicações que nós já vimos, mas se eu vier aqui aos Access Packages, e se editar isto, deixem-me ver se eu sei onde é, 2 assignments, edit, acho que é nos assignments, mais fácil fazer assim, perdão. Eu vou criar um novo pacote de acessos para este pacote de serviços, Access Roles, eu vou dizer, ok, eu quero ter o site de retalho, e em vez de ser membros, sejam as pessoas que peçam este pacote de serviços, este pacote de acessos, perdão, sejam holders do Teams, deste Teams. E faço request. E depois eu posso fazer, era esta parte que eu vos queria mostrar. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, perdão, este pacote de serviços está disponível para todos os membros do tenant, excluindo os guests ou incluindo os guests, mas eu quero dizer, ok, eu sei que estas determinadas pessoas podem ser owners deste canal de Teams. E chega e seleciona as pessoas que quer. Por exemplo, a Adele. Enable new request, require approval, não. Esta parte não vale a pena ver, porque não temos energia. Número de dias, isto é válido durante 365 dias. Regras, rules também não. Review create.
falta aí um passo aqui no Basics, a descrição. No Lifecycle, Require Access Review, no. Require Create. Certo? Agora tenho este pacote de serviços. Se eu vier aqui ao acesso da ADEL, está representada nesta janela. Vamos lá ver se ela já aparece. Já tenho este pacote de serviços. E se ela fizesse request, apesar de a ADEL ter aqui o retail, mas ser só um membro normal, se eu fizesse aqui o demo e fizesse o request access, a ADEL passaria a ter durante 365 dias, porque foi esse o período temporal que nós identificámos anteriormente, passaria a ter o acesso como owner deste canal de Teams. Ok? Portanto, esta era a demonstração que eu vos queria fazer. Portanto, como é isto casa tudo em termos de administração de Identity Governance, os pacotes de acesso é algo bastante interessante. Temos que aguardar aí um bocadinho, e um hiato temporal, até termos a disponibilização da plataforma de sincronização deste Identity Governance ou ao nosso cenário on-prem, mas a potencialidade é enorme, porque temos todos os mecanismos de segurança, o Azure já nos disponibiliza out of the box. A partir do momento em que, é só um bocadinho fazermos o exercício de pensarmos o que é que nós conseguimos gerir na nossa infraestrutura on-prem através de cenários destes, através deste tipo de cenários que eu vos demonstrei. Obviamente estamos aqui a falar de acessos a pacotes, de serviços, on demand, ou seja, é o próprio utilizador que o pode fazer, mas também o podemos fazer de forma automática, como por exemplo, um pacote de acessos básicos para a entrada do novo colaborador. E este pacote de acessos básicos pode ser algo tão linear como, por exemplo, ter um nível de acesso à internet básico, ter uma caixa de correio com 50 GB ou 100 GB, e nós identificarmos as necessidades da organização e vertermos nesta nova realidade. Mas este é um caminho muito interessante que se aproxima, sem dúvida alguma, e acho que por hoje, não em meio tempo, acho que por hoje era isto que eu gostaria de mostrar. Eu agradeço a vossa disponibilidade e uma continuação de um bom Building the Future. Obrigado.